A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá pessoal, Neurotalk no ar, e hoje a gente vai dar continuidade ao programa da semana passada, né, Dr. Clécio, que no final foi jogado a palavra religião, religiosidade, na condição autista em si. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre o assunto? Vamos. Então, manda para nós. A primeira coisa que nós vamos deixar muito claro aqui, gente, é o seguinte, você não vai deixar de ser autista ou vai ser mais autista ou menos autista por causa da religião. Certo. Ponto. Tá? Isso não se modifica. Eu tenho um profundo respeito pela questão da religiosidade, eu tenho a minha religiosidade, tá? Agora, nós temos as questões que são relacionadas às questões espirituais e temos as questões da terra. E certo. Isso é uma coisa que tem que estar muito claro entre todos. Esse respeito pela religiosidade, ele tem que existir porque a religião é uma coisa que faz parte da cultura brasileira. Tá? Nós vivemos um país de diferentes crenças, credos, seitas. Tá? Nós temos muitas pessoas que se apegam à questão da religiosidade como uma maneira de trazer benefícios para o seu dia a dia. Tá? E tá tudo bem, não tem nenhum tipo de problema. O que a gente não pode confundir, Céu, e a gente recebe muitas mensagens do tipo: olha, eu descobri que tal pessoa da minha família está na condição autista, isso pode ser espiritual? Gente, não, isso é físico. Ponto. Isso é neurológico. Isso é do corpo mesmo. Isso é do corpo. Certo. Tá? Você pode usar a sua religião como uma forma de buscar equilíbrio, paz, resignação e tal, óbvio que pode, tá? E ninguém vai poder te criticar, ninguém vai poder te condenar, é um direito que você tem de exercer isso, certo? Agora, fundamentalmente, você seguir aquilo que é indicado para o seu familiar. Tá, ele vai ajudar você até manter tua calma, porque hoje quando tu entra em estado de meditação, de oração, o teu inconsciente acalma o teu corpo. Exatamente. Ele vai deixar você mais tranquilo para entender também, né? Exatamente isso. E muitas pessoas crescem e se desenvolvem muito apegado às suas crenças e não tem nenhum problema. Isso não pode ser criticado, isso não pode ser banido, isso não pode ser desqualificado. É um direito que você tem, tá? Muitas pessoas precisam do exercício da sua fé pro dia a dia. Repito, tudo bem, sem nenhum tipo de problema. Nós temos religião, não vamos dar nomes para ninguém, mas às vezes a pessoa está lá e a criança que é autista tem uns sintomas de se bater, de se movimentar, e podem dizer que está também com obsessão? Podem, eu já escutei, tá? E daí já vai tirar o demônio do corpo? Já escutei isso também, certo? E é a partir daí que a gente começa a sempre solicitar, com todo respeito, que as coisas sejam separadas, tá? Porque veja, o que acontece na cabeça de um pai e de uma mãe? É um espírito maligno? Então tem muitos pais e muitas mães que acreditam piamente que se levar lá pro representante da sua igreja, aquilo tudo está resolvido. Certo. Tá? E, gente, vamos ser bem sinceros, se isso fosse verdadeiro, não só a questão do autismo, mas a esquizofrenia, a depressão, a ansiedade, a diabetes, a pressão alta, estaria tudo resolvido. E não é assim que funciona, tá? Nós temos um corpo físico, que é esse aqui, que está conversando com vocês, que é esse aqui, que é o seu, que está assistindo. E para aqueles que têm a sua crença, nós temos os nossos corpos espirituais, tá? Então, assim, nós precisamos da ciência, senão a ciência não teria sido descoberta, não teria sido desenvolvida, para auxiliar todas as pessoas que eventualmente passam por algum tipo de necessidade, tá? Eu posso ter o elemento religioso como um instrumento meio? Sim, eu posso. Agora,
eu não posso ficar confundindo e misturando conceitos e definições para não fazer com que a cabeça, tanto da pessoa na condição autista quanto de pais, de responsáveis, passe por um turbilhão e a coisa não funciona. Então, se nós estivéssemos na Idade Média, se uma criança, um jovem, adolescente ou um adulto tivesse esses sintomas, poderia ir para fogueira. Poderia, tá? E será que muitos não foram? Porque essa é uma doença que ela existe junto com o ser humano. Foi descoberta faz pouco tempo, uns 30 anos. Não, poderia, tá? E veja, vamos falar do tiro no pé. Vamos. Existem pessoas na condição autista, e dependendo se é uma pessoa que tem comorbidade, que muitas vezes esse tipo de postura e de pressão religiosa acaba provocando um agravamento das características e da sintomatologia, tá? Por quê? Porque nós estamos falando de uma condição que é neurológica, é neuroquímica, é genética. Então, veja, eu só estou trazendo elementos aqui que são elementos eminentemente físicos. Sim. Tá? E que provocam alterações afetivas, provocam alterações comportamentais no indivíduo, tá? E a pressão na condição autista, ela é um dos grandes responsáveis pelo desregulador. Então vamos imaginar o seguinte: você é uma pessoa na condição autista. Certo. Tá? Eu sou o seu mentor na questão espiritual. Não, você tem um demônio no corpo, se a gente tirar isso, tá tudo resolvido, blá 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 blá. Gente, isso dá um nó na cabeça da pessoa. Isso vai me deixando num nível de estresse alto, vou me preocupar e pode me dar uma crise. Claro. E aí onde vem a crise do autista. E vem a crise do autista. Se ele está dentro de um salão cheio de gente, falando alto e dizendo isso, que o demônio está no corpo, isso, pode me dar uma crise nesse momento. Pode, e veja só que interessante. Mesmo que você... Olha só que interessante, gente. Mesmo que você seja acolhido com respeito, que não se tenha uma mistura das coisas, você vai lá para fazer a tua oração, esse espaço que você está falando nessa condição, naturalmente pode te gerar uma crise. Ou o barulho, ou a luz, ou a multidão. As músicas, a cantoria, tá? Então, assim, a pessoa na condição autista, ela pode ter fé, ela pode seguir um segmento religioso, ela pode ser temente, ela pode ser crente, sem nenhum tipo de problema, tá? Mas tudo isso tem que ser muito bem avaliado, o quanto que determinadas situações, determinados espaços, determinados rituais vão efetivamente contribuir para a condição autista ou vão trazer um prejuízo. Ou vão agravar. Então aí entra a terapia para saber o momento que ela vai nessa igreja, ou nesse salão, ou nesse templo. Exatamente. Ela pode ir um dia com menos pessoas. Claro, vai lá, faz a sua oração, claro que pode. Conversa com o pastor, com o padre, com o mentor, quem for. Tranquilamente. Temos aqui entender e conhecer. Entramos pro... A questão não é o combate à religião. A questão é a orientação sobre como se conduzir de maneira adequada dentro daquele espaço religioso esse indivíduo se busca, que ele quer seguir, tá? E eu escuto de muitas pessoas a seguinte frase, entre aspas, eu não consegui mais dar sequência à minha vida religiosa porque eu não conseguia ficar lá dentro. Então batemos bem nisso. Não por ser ateu, não porque largou a religião, mas por hipersensibilidade sensorial, por não conseguir ficar no espaço, por ter crise. E a pessoa... E aí dispara coração, aí dá sua dor, aí dá tremor, pode até desmaiar. Pode desmaiar, tá? Então eu vejo assim, ó... a gente trabalha muito aqui no programa e eu vou resgatar de novo essa palavra. Eu acho que a questão toda que nós temos que ter muito claro é que a partir do momento em que as coisas são respeitadas, tudo cabe, tá? A ciência, ela não tem nada contra a sua religião, tá? No caso da condição autista, talvez você precise de algumas adaptações, alguns ajustes, de algumas questões para não gerar crise. Assim como a religião, ela não pode também invadir o espaço da ciência e dizer que é possessão, que não deve tomar remédio, que isso, que aquilo, que aquele outro, tá? Cada um no seu quadrado. Respeitando. E cada um
executando aquilo que lhe cabe. Porque se unir as duas vai ser perfeito. Tanto que nós assim, vamos ajudar. As pessoas questionam, tem algum problema de eu ir lá na minha igreja? Nenhum problema, vai. Você se sente bem? Me sinto, gosta, te faz bem? Faz, vai. Não dá crise quando chega em casa? Porque Tá às vezes ótimo. a crise dá após, né? Pode dar depois, tá? Daí fica um dia inteiro trancado sem saber o que houve ou o porquê. Exatamente. Então, o que nós dentro da clínica fazemos é orientar para que essa relação com a estrutura e a igreja, tá, aconteça de uma forma adequada, confortável, sem gerar crise. Ponto. Feito isso, viva a sua religião, viva a sua fé. Quer fazer as suas orações? Faça as suas orações, gente, nenhum tipo de problema. A questão, repito, você não vai ser mais ou menos autista pela questão religiosa. Você vai se manter autista, ponto. E tu já tratou algum paciente nessa condição? Que foi para a igreja e voltando ele tá mais, digamos assim, potencializa as crises? Olha, o que eu vivi na minha vida profissional, Céu, é a parte pior. Eu vivo com exclusividade as pessoas que, diagnosticadas, chegam nas suas igrejas, são desqualificadas no seu diagnóstico e são taxadas de possuídas. Entendi. Então chega lá e diz, não, tu não é autista, tu é possuído. Isso eu vivo com recorrência, tá? E para a informação de vocês, a única consequência desse tipo de postura é agravar consideravelmente a situação da pessoa, tá? Isso em qualquer idade, né? Sim, e veja, uma outra informação importante. Eu nunca conheci desses nenhum que foi despossuído, que o espírito maligno foi embora, que deixou de ser autista. Nunca. Tá? Porque é uma condição autista, é corpo, é físico. Não, nós estamos falando. veja, e aqui eu vou enfatizar uma outra coisa. Não é só uma questão de ser uma condição autista. É também uma postura de ignorância, de julgamento e de não conhecimento de alguns líderes religiosos. Certo. Tá? Isso tem que estar muito claro. Porque, veja, dentro de uma premissa de religação a Deus, religião, independentemente do nome, a finalidade é o acolhimento, é não julgar, é ter uma postura fraterna e de caridade. Para não ser julgado. Tá? Então, veja, a gente precisa tomar muito cuidado com os falsos profetas, tá? Eu tô ficando bem religioso agora. Sim. Tá? Porque assim, eu particularmente, eu fico extremamente chateado, tá? Aborrecido com esse tipo de postura, porque assim, é Zezinho que conhece muito pouco de vida, que mal e porcamente sabe o que está falando lá no púlpito, e que se mete em coisa, gente, desculpe. Então assim, existe uma diferença entre eu acolher o Céu na condição autista, abraçar ele e dizer assim, cara, vamos junto, a gente vai se ajudar, vamos fazer oração aí para tu ficar bem. Isso é uma postura saudável. Isso vai ajudar, tá, a pessoa, né? Agora, em qualquer condição. Você não é autista, você está possuído pelo demônio, gente, é soberba demais. Mas tá? a gente vê muito, né, Dr. Clécio, hoje, pessoas vendendo água milagrosa, feijão milagroso, suor de certos líderes que eles vendem um lenço com o suor que cura. Essa eu não sabia. Mas agora eu vou até fazer uma defesa aqui dos dois lados. Essa venda de falsas promessas, ela acontece tanto na religião quanto na ciência. Tá certo. Tá? É quase o placebo, então. Então, assim, na área da saúde também, os que vendem, toma enzima X, toma o remédio Y, faz aquilo. Isso também acontece, tá? Certo. Agora, gente, nós temos que tomar muito cuidado com uma coisa. Nós somos seres humanos, tá? Já que o tema é religião, dentro da religião, a religião dita que nós somos filhos de Deus, que nós somos irmãos e tudo mais. A partir do momento que eu começo a trabalhar com diferenciações e com acusações sem
justificativa do tipo, você está possuído, você não tem nada, eu estou sendo leviano, não estou sendo religioso. Tá? Ponto. Isso tem que estar muito claro. E aí, é muito comum, que é o que eu falei que eu vivo, de você voltar para suas consultas em duas situações. Primeiro, muito normal, com as suas características da condição autista agravada, você em crise, tá? E você se colocando em xeque. Será que eu sou autista mesmo? Será que eu não estou possuído? Cara, é um desserviço. Tu vai deixar a cabeça da pessoa um balaio. Exatamente. Um balaio de gato com os outros, tu não sabe o que pensar. Exatamente isso, tá? Então, gente, não é uma competição. Não é para saber se Deus cura mais do que o médico cura mais do que Deus. Deus tem o papel dele, ele consegue provocar grandes contribuições para a vida do indivíduo. Ele já deu o maior por nós aqui, nós estar vivo, né? Exatamente, sem sombra de dúvida. Não é sobre isso. O que não pode acontecer é querer entrar numa disputa em que o pastor sabe mais, o padre sabe mais, o líder espírita sabe mais do que o médico sabe mais do que esse líder. Volto a repetir, cada um no seu quadrado. Tá? Agora, o que tem que acontecer nos dois segmentos, tanto na saúde quanto no contexto religioso, é coerência. Saber o limite de onde nós podemos ir. Não, saber o que tu tem capacidade para fazer é outra coisa. É mais ainda, é mais profundo. É mais profundo. Não é só o limite, eu tenho que saber o que eu tô, e até o que eu tô falando. Exatamente. Porque dependendo do que eu falo, vai te influenciar muito. Para vocês terem uma ideia, sim, eu vivi há muitos anos atrás um caso que eu tratei que não era da condição autista, em que eu solicitei a família retirada da pessoa da igreja e eu ameacei o líder religioso de fazer um boletim de ocorrência contra. Pelo que ele estava fazendo, cara, na cabeça desse indivíduo. Desculpa. E não era autista. Não era autista. Certo. Tá? Isso já faz uns 20 anos. Certo. Sou velho, cara. Então, o que acontece? Só tava fazendo merda. Desculpe. Tá? Sim, em vez de ajudar, ele tá... Então, assim, e a minha profissão, assim como qualquer profissional da área da saúde, é eu zelar pelo teu bem-estar e desenvolver a sua qualidade de vida para que você tenha essa qualidade de vida. Então, a partir do momento em que qualquer outro segmento ou qualquer outra pessoa ela esteja combatendo negativamente isso, tá? Isso é um crime. E sem saber, né? Ele não sabe, não estuda. E sem saber, tá? Então, eu vou repetir aqui. Eu sou uma pessoa religiosa, eu tenho a minha religião, eu tenho 2 filhos autistas, tá? Eles seguem exatamente o protocolo correto de todas as terapias, de todas as orientações, eles tomam os medicamentos dele e eles participam das nossas vidas religiosas como um complemento. Ponto. E ninguém se mete no lugar. E também tu não forçou? Não. Tem que ir. Não, foi tudo muito natural, tá? Porque eles cresceram também vendo isso, né? Sim, exatamente. De neném na barriga da mãe já. Mas eu tenho 4 filhos, 2 não participam. Sem dúvida. Os meus 2 autistas participam. Mas o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: segue a vida religiosa, não tem nenhum problema, muito pelo contrário, ela ajuda, ela contribui e tal. Não misture as coisas. Eu acho que o grande ponto na questão religiosa é essa, tá? A religião, ela pode ser um grande instrumento, ela pode contribuir de forma maravilhosa e magnífica, ela traz ensinamentos comportamentais, emocionais, como ajuda muitas pessoas, fantásticos, né? Tá? Mas como diria um sábio, que foi um mentor religioso meu, tá? Ele dizia o seguinte: Clécio, ore, agradeça, peça a Deus, mas tranque o carro. Orar e vigiai. Exatamente. Orar e vigiai. Então, assim, a tradução da frase é mais ou menos o seguinte: gente, não tem milagre. O que existe é uma caminhada, nós temos uma ação sobre a nossa vivência na Terra, nós temos os nossos merecimentos, tá? Nós podemos somar forças para crescer e para amadurecer,
Nós podemos somar forças para melhorar. Sim, ter fé. O que não existe na nossa caminhada são pontos de exclusividade. Em absoluto é isso ou em absoluto é aquilo. Não. Nós somos seres imperfeitos. Nós não temos o domínio de tudo. Não conseguimos, né? Então nós precisamos dessa somatória de força para que as pessoas cresçam, para que as pessoas evoluam. Tá isso até na Bíblia, né? Jesus curou não todo mundo que ele passava. Sim. E ele dizia, tua fé te curou. A pessoa tem que ter uma fé também. Exatamente. Né? Que naquela época também a gente não tinha uma medicina como tem hoje, né? Que ele era o médico da alma e do corpo. Nas histórias que a gente lê. E até tu tá fazendo uma colocação que também é interessante, né? Vamos sair do outro, vamos pro outro lado agora. Vamos. Tá? Sim, também existem muitas pessoas que buscam a religião como uma forma acomodada de querer resolver, entre aspas, um suposto problema. É mais fácil. É mais fácil, tá? Isso também não existe. Então, assim, eu falei aqui dos líderes religiosos, beleza, mas também tem os seguidores que, ok, eu estou com esse problema, eu vou levar lá pro e está líder resolvido. Para ele resolver. Gente, não existe, não é tão fácil assim, infelizmente. Tá? E volto a repetir, se fosse fácil, o nosso planeta tava que era uma beleza. Sim. Tava tudo resolvido. Porque você tem que se perguntar o seguinte, por que você vai resolver o teu problema e milhões de pessoas não vão resolver o delas? Por falta de fé? Não, talvez o outro milhão tem muito mais fé do que você, tá? Então, é sobre isso. Não é assim que a coisa se resolve, se concretiza. Então tem que tomar muito cuidado no que a gente pensa e no que tu acredita. Exatamente. Não é? E aí entra os pais também, porque às vezes é muito mais fácil eu pegar o meu filho e levar lá e dizer, não, agora vai ser resolvido, eu não vou mais me incomodar, ele não vai mais, eu não vou precisar mais me preocupar. Porque quem tem uma criança na condição autista, tu convive com isso, para muitos pais não é fácil. Mas aí tem uma coisa que eu vou trazer também, que é uma justificativa, que a gente tem que pensar o seguinte, por que também isso acontece? Tá? Porque muitos pais, como não conseguem acesso a diagnóstico e tratamento via ciência, eles vão buscar... Vão fazer de tudo para tentar ajudar. Tá? E aí eu não condeno. Porque eles estão buscando de alguma maneira alguma coisa. Só que, gente, eu não condeno, é super válido, mas não basta. Precisa da ciência também, tá? Então, assim, tudo tem que ser muito bem analisado e avaliado, porque, assim, muitas vezes você vai ter líderes religiosos muito bem intencionados, tá? Sim. Você vai ter fiéis muito bem intencionados, você vai ter fiéis em desespero. Todos vocês aprendam a escutar. Esse é o principal. Escute mais. Não, tá bem, vai lá, segue. Mas vem cá, vamos fazer a avaliação dele. Não, tá rezando, ok, mas tem que tomar o remédio. Isso tem que acontecer. Para deixar a pessoa tranquila, corpo e alma. Corpo e alma. Dr. Clécio, então uma mensagem final, chegou ao final do nosso programa. Gente, não percam a sua fé, não deixem de seguir a sua religião, tá? Vocês conhecem muito o Clécio da questão técnica da ciência, e eu sou tudo isso, mas eu também sou uma pessoa religiosa, eu tenho a minha fé, tá? Muito tempo, né, na tua religião, né? Já a vida inteira. A vida inteira, né? Tá? Ela me traz um grande complemento, eu sou muito fiel, mas eu sou fiel à minha religião, eu sou fiel ao conhecimento, eu sou fiel à ciência, eu sou fiel... Porque diferentes segmentos complementam... E é fiel à sua condição autista, que você é um... Perfeitíssimo, né? Perfeitíssimo. Eu sou muito fiel à minha condição autista, porque, veja, com toda a minha trajetória numa caminhada espiritual, eu continuo sendo autista, meus filhos de 17 anos que fazem 18 anos... Os gêmeos. Continuam sendo autistas, e tá tudo bem. E tu não perdeu a tua fé e continua Jamais, na tua oração. Jamais não perdi minha fé, tá? Então siga o seu caminho, mas deixa a ciência chegar junto também. Clécio, muito obrigado, eu acho que foi maravilhoso, foi bem explicado, tiramos as dúvidas, né? Cuidado com os falsos profetas. Cuidado. E semana que vem a gente está de volta trazendo mais um assunto aqui dentro da condição autista ou não. Sim. Ou não, a gente está abordando, né, vários temas, vamos começar esse ano a abordar temas diferentes. E fique nos assistindo, continue acompanhando a programação da Nova Era TV. Qualquer dúvida, nós temos o e-mail para tirar dúvidas, perguntas. O Dr. Clécio e a clínica estão à disposição de vocês. Um abraço, até semana que vem. Gente. Tchau.
yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye, jina lako we litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye, jina lako we litukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kama nasi tunawasamehe wale yotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu.